primeira vez que eu ouvi falar de dieta carnívora, eu também achei muito estranho. Você nunca estudou isso, você nunca viu, mas eu acho uma sacanagem, porque tem pessoas que comem vegetais, carboidratos e estão muito bem, que legal! Mas tem pessoas que sofrem a vida inteira e só conseguem melhorar do seu sofrimento quando vão para uma estratégia carnívora. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Carnívoro. Aqui o assunto é carne, saúde e sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos e hoje teremos um episódio repleto de informações e descobertas com mais um convidado especial. Dr. Dário Birolini, médico formado pela USP, especialista em cirurgia geral avançada e do aparelho digestivo, doutor em cirurgia, expert em cirurgia robótica. Este episódio é apoiado por Sela Carnívora, uma marca brasileira que nasceu no coração de uma mãe, um legado de superação e uma tribo unida pela saúde. Declare o seu estilo de vida. Seja bem-vindo, Dr. Dário. Muito obrigado aos dois pelo convite honroso. É sempre uma coisa muito gostosa estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Prazer Obrigado. É nosso, né? Nós agradecemos aí você ter aceitado esse nosso convite novamente, né? Para estar no Bate-Papo Carnívoro. Então, doutor Dário, eu vou pedir para que o senhor se apresente um pouquinho, fale do seu trabalho aí como gastrocirurgião e depois a gente vai começar com umas perguntinhas. Assim, eu sou cirurgião do aparelho digestivo geral e o meu foco inicial foi em emergências. Eu era um cirurgião de emergência, eu operava um monte de motoboy que caía da moto, atropelado, esfaqueado, baleado. Essa era a minha especialidade principal. E você sabe que eu optei por essa especialidade, hoje eu tenho certeza disso, porque ao longo da minha formação médica eu fui percebendo o quanto que a medicina é ineficiente para tratar doenças crônicas. Sabe, eu achava que eu ia curar lúpus, que eu ia curar artrite reumatoide, e quando a gente ia passando nos diferentes estágios, a gente via que a gente tinha muito mais um papel de aliviador, aliviar sintomas do que qualquer outra coisa. Mas na cirurgia de emergência a coisa é diferente. Na cirurgia de emergência alguém chega com um tiro no peito e você salva a vida daquele indivíduo. A medicina é extremamente eficaz nesse aspecto. E eu me sentia útil, eu falava, nossa, eu resolvi o problema do paciente. Ou morreu, quando não dava. Só que eu não faço cirurgia de emergência no meu consultório. No meu consultório não chega nenhum baleado, graças a Deus, e o que eu atendo lá são pacientes principalmente do aparelho digestivo, que é uma outra especialidade que eu tenho. E aí chega o paciente com dor de barriga, com barriga inchada. Chega também aquele caso cirúrgico, né? Olha, eu vim aqui porque eu tenho um tumor de intestino. Mas a maioria é uma queixa que leva o paciente. E eu fui percebendo ao longo da minha vida que as minhas orientações para resolver esses problemas eram muito ruins. Então chegava alguém com uma síndrome do intestino irritável e eu orientava a comer de 3 em 3 horas um pão integral com bastante aveia e linhaça e sei lá o quê. E os caras não melhoravam, eles pioravam. E aí o que eu dava era um remédio, um sintomático para tirar dor, para tirar gases, ou um antidepressivo. E eu me sentia frustrado, porque realmente nada disso adiantava. Às vezes o remédio ajudava um pouco, mas a dieta não ajudava nada. E aos poucos eu fui me ligando que o que eu estava fazendo era extremamente ineficaz, e graças a uma pergunta do meu cunhado, que ele queria melhorar a sua capacidade jogando pôquer na internet. Ele tinha ouvido falar que dieta cetogênica melhorava a memória, capacidades cognitivas, e eu era um médico da família. Então, o doutor Dário, médico, sabe tudo de dieta, né? Então vamos perguntar para o doutor Dário, cirurgião, o que ele acha de dieta cetogênica. E como todo cirurgião e médico, eu não sabia, não tinha a menor ideia que é dieta cetogênica. Nenhuma, zero. E isso foi muito bom. Porque se eu fosse um nutricionista, eu ia falar, dieta cetogênica é isso, é uma porcaria, não serve para nada e tchau. Mas como eu não sabia absolutamente nada, eu fui estudar. E aí, o meu primeiro impulso é aquele, né? O quê? Uma dieta sem carboidrato, rica em gordura? Bom, vai ser péssima para o cérebro, porque não tem carboidrato, vai ser péssima para o coração, porque é rica em gordura. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que é o contrário.
E o que me chamou muito a atenção é que eu sempre fui um cara que eu amo, o meu hobby era ler, eu adorava ler. Mas eu não ficava lendo Sabrina, Júlia, aqueles romances, nada contra, tá? Mas eu ficava lendo livros sobre história, antropologia, paleontologia, ciência. E de repente eu comecei a me ligar na minha cabeça que todos esses livros, embora não fossem livros de dieta, sempre tinha um momento ou outro que eles tocavam em algum assunto relacionado e sempre a dieta era parecida com uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta carnívora, paleolítica, cetogênica, era sempre por esse lado. E de repente eu falei, caramba, como que pode ser nesses lugares, nessas tribos, nas grandes navegações, né, as descobertas de Fernão Magalhães, as tribos fazem isso, e se é o certo que a gente aprende na medicina que é exatamente o oposto. E aí o grande impacto para mim que isso teve foi quando eu comecei a estudar a própria medicina, os próprios artigos científicos, e ver que tem uma literatura vasta tratando sobre esse assunto, e sempre trazendo mais benefícios para uma dieta com baixo carboidrato e com mais gordura do que com uma dieta com pouca gordura e alto carboidrato. Isso estourou minha cabeça. E estourou minha cabeça porque eu pensei assim, caramba, se eu que sou formado, teoricamente, na faculdade melhor do Brasil, a USP era tida como a melhor faculdade de medicina do Brasil, se eu, numa área tão simples, entre aspas, como a nutrição, aprendi tudo errado, o que mais que eu aprendi errado? E eu pus a me questionar tudo que eu tinha aprendido, e isso abriu muito minha cabeça para novas hipóteses, novas possibilidades, e eu cheguei aqui onde eu estou. Então, em outras palavras, eu ainda sou um cirurgião, estava vindo correndo do hospital, vindo uma paciente minha que eu tinha operado de tumor de pâncreas, mas eu tenho um enfoque cada vez maior nessa parte de promoção de saúde, de bons hábitos, de boa dieta, porque eu vi que isso realmente funciona e funciona muito, muito, surpreendentemente muito melhor que remédios. Isso me surpreendeu, pelo menos, desde que a gente faça a coisa certa. Sensacional. Tá aí, né, Alessandra? A prova de mais um que saiu da caixinha e tá aí promovendo saúde, que é uma das coisas que, infelizmente, hoje, como o Dário falou, a medicina tradicional, principalmente para doenças crônicas, né, não faz mais. Está muito mais remediando do que prevenindo ou ajudando a achar a causa e tratar realmente a causa, né, e não simplesmente tratar sintomas ou aliviar as dores do paciente. E isso aí é muito importante mesmo. Então, já vou começar com a primeira pergunta. Você, doutor Dário, considera a carne um superalimento para a espécie humana? Você sabe quando você fez essa pergunta? A minha resposta é não. Eu não considero a carne um superalimento. Eu considero a carne o alimento da espécie humana. E eu estou falando isso porque, veja, tem algumas espécies que elas são bem monótonas. Se você for ver o koala, ele só come eucalipto. Pode ser 2, 3 tipos de eucalipto, mas ele só come eucalipto. O panda só come bambu, e é um tipo de bambu. Agora, tem animais que comem mais bichos, né? O urso polar come foca, mas também come gaivota, come peixe, o que ele conseguir pegar, ele come. A gente, eu acho que é um pouco mais parecido nesse aspecto com o urso polar do que com o urso panda. Mas eu não tenho dúvida que cada bicho tem um alimento que é o seu principal alimento. E para a espécie humana é carne. Tem gente que vai tolerar mais carboidrato, mais fibras, mais o que você quiser inventar. Mas o alimento básico, que tem a proporção exata do que a gente precisa, é a carne. Então, é interessante que eu fiquei, no pouco tempo que eu tive para pensar um pouquinho nisso, eu fico pensando, quais são as características, os atributos de um superalimento? E na minha cabeça, tem que ser alguma coisa que, quando você come, te fornece tudo o que você precisa, te deixa saudável e não tem coisas nesse pacote de nutrientes que joguem contra. Então, você imagina, quando alguém chega e fala, sei lá, a espirulina é um superalimento.
Tá bom, ela pode ter uma proteína, blá, 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 mas ela é só isso, não tem mais nada. E junto com isso, costumam ter um pacotinho de maldades. Então eu vejo o pessoal falando, couve é um superalimento. Eu falo, meu, como é que pode um superalimento ser uma coisa que quando você come demais dela, você fica doente ou morre? Se você só comer couve, você morre. E se você comer um monte de couve antes de morrer, você vai ter cálculo de rim, vai ter um monte de problema. Então não interessa se tem alguns nutrientes. O que me interessa é que tem um monte de nutrientes. E que esses nutrientes sejam todos disponíveis para nós, porque se eu não consigo retirar esses nutrientes, de nada serve. Isso me lembra uma pergunta que alguém fez recentemente para o ChatGPT. Ficou famosa, saiu no jornal isso aí. Que o cara perguntou assim, pedras são ricas em minerais? E ele respondeu, sim, é rica nisso, naquilo e tal. Então, quantas pedras eu tenho que comer por dia? E o ChatGPT respondeu, olha, o interessante seria uma pedra de tantos gramas, porque ela é rica em magnésio, em cálcio, sei lá o quê. Então, não adianta, você vai comer pedra, fazer cocô de pedra. Tem que ser um alimento biodisponível, que não seja tóxico e que tenha uma proporção ideal. E isso é importante porque quando me perguntam superalimento, o que me vem na cabeça, na verdade, é fígado. Mas mesmo o fígado eu não considero um superalimento, porque se você comer demais, ele faz mal. Agora, carne, não. Por isso que, me desculpa se vocês queriam que eu falasse que é um superalimento. Eu não acho que é um superalimento. Eu não gosto muito desse conceito. Eu acho que carne é o alimento da raça humana. Sabe, só uma curiosidade, eu não li, eu li só o resumo, porque hoje eu não tive tempo de ler nada, não postei nada, mas eu peguei um artigo para eu ler depois. E ele falava dos genes da duplicação da amilase humana. Não sei se chegaram a ver isso, mas às vezes algumas pessoas falam, poxa, mas a gente tem amilase salivar, que é uma enzima para digerir amido, rico nos tubérculos e tal. E de fato nós temos, mas esse artigo estava mostrando que essas duplicações surgiram há 4.000 anos, mostrando como isso aí é uma coisa recente, né, para a nossa biologia. Isso nos deixa um pouco mais flex. Né? Eu não achei uma carne, vou comer lá uma batata. Mas não quer dizer que nós fomos feitos para fazer isso. Muito bom. Na verdade, doutor Dália, essa nossa pergunta sobre a carne ser um superalimento é justamente em função de tudo que vem se propagando na mídia como superalimentos. Porque, assim, é o superalimento do cérebro, é o superalimento disso, o superalimento daquilo. Então, quando nós escolhemos aqui é justamente para trazer isso. Porque, na verdade, o único que pode ser considerado um superalimento, né, seria a carne. Porque a gente evoluiu comendo carne, né? Então, assim, essa bobagem que trazem na mídia de que o brócolis é um superalimento, as nozes, as oleaginosas são superalimentos, a cúrcuma é um superalimento. Gente, né? É justamente para quebrar isso, né? Para dizer, gente, vamos parar para pensar, porque não dá, né? Não tem nada a ver. E eu peguei um grafiquinho até para mostrar que vocês veem que assim é muito curioso como as doenças estão piorando, todas. Então você tem doenças autoimunes piorando, doenças inflamatórias, diabetes, obesidade, câncer, tudo piorando. E aí você vê o gráfico do consumo da carne diminuindo, da gordura animal diminuindo. Isso não faz nenhum sentido, mas o que eu lembrei disso é porque se você pegar um gráfico dos superalimentos, como aveia, como amêndoas, ele também está tudo aumentando. E isso não bate, né? Não tem o menor sentido. Outra coisa que eu acho interessante, eu estava tentando lembrar, eu não consigo lembrar, que droga, mas é um médico famoso por propagar low fat. Ele fez um trabalho mostrando que pacientes que iam para low fat paravam de fumar, faziam meditação, emagreciam, deixavam o açúcar e farinha de lado, melhoravam o coração. Oh, meu Deus, fugiu o nome desse cara. Mas ele tem uma frase, apesar de eu discordar completamente dele, ele tem uma frase que eu concordo plenamente, que ele falava, não existe um alimento que é excelente para o cérebro e péssimo para o coração. Um alimento é bom para a espécie,
E é exatamente isso que a gente está falando. Quando esse povo fala, não, isso é ótimo para a articulação, mas faz mal para o estômago, é porque é uma substância química que é de fora do nosso corpo. E mesmo o fazer bem ou fazer mal, na minha visão, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas na minha visão é pelo efeito hormético. Hormese é um fenômeno em biologia que descreve uma resposta bifásica a um estresse. Então vamos lá. Se você estressa seu corpo fazendo ginástica, em um grau adequado, você vai agredir seu corpo e ele vai responder ficando mais forte, o que vai ser ótimo para a sua saúde. Mas se você passa desse ponto e faz ginástica demais, você vai se lesionar, ter algum problema e a própria ginástica vai fazer mal para a sua saúde. Então, talvez alguém comendo cúrcuma numa pequena dose vai desencadear no seu corpo uma resposta em defesa àquela toxina que talvez possa aumentar a produção de antioxidantes ou qualquer outra coisa que o valha. Mas não é porque a planta fez aquilo querendo fazer um bem para a sua saúde. Ela não está nem aí para você. É simplesmente porque aquilo age no seu corpo como qualquer substância química. Vai ter um efeito desejado, talvez, e um efeito indesejável, com certeza. A gente sabe aí que existe toda essa cultura do superalimento, né? Essa cultura aí de alimentação colorida, de prato colorido, aumentando o consumo de plantas, né? E diminuindo o consumo de carne. Então, a nossa segunda pergunta aqui é: a diminuição do consumo de carne pode estar associada ao surgimento das doenças modernas? Olha, eu talvez esteja sendo arrogante aqui, mas eu falaria, não é que pode, está. Está. E a gente tem vários tipos de evidências científicas para poder abordar isso. Uma delas é o seguinte, existem pessoas que por algum motivo decidem parar de comer carne. E isso tem sido bastante frequente, uma vez que existe um falso ensinamento, que seja, de que a pessoa parando de comer carne vai ficar mais saudável, vai salvar o mundo e vai melhorar o bem-estar animal. Tá bom, são os 3 pilares que eles utilizam separadamente. E você sabe que é curioso, desculpa se eu arborizar demais, nos pacientes que eu vejo, a enorme maioria não é para melhorar a saúde, é para salvar o mundo ou salvar os animais. O que eu acho uma pena, porque os dois conceitos estão completamente equivocados. Mas, de qualquer forma, nessas pessoas bem intencionadas e que se dedicam a retirar a carne, elas vão no meu consultório não porque elas estão melhor, elas vão lá porque elas ficam pior. Nessas pacientes, a gente vê que uma vez que você tirou a carne, que é um alimento rico em proteína e tem gordura, você acaba tendo que substituir isso na forma de energia por carboidrato, e o seu corpo naturalmente vai buscar essa proteína em algum outro canto. Se você não come nenhum produto de origem animal, você vai buscar essa proteína em leguminosas, por exemplo, que é uma fonte muito ruim disso. Mas ele vai comer isso em maior quantidade. É a hipótese do leverage da proteína, né? O corpo está sempre tentando pegar o mesmo nível de proteína. Só que se essa proteína vai vir de grãos, sementes, leguminosas, o paciente não infrequentemente vai no meu consultório reclamar do quê? Eu estou com gases, eu estou com dor de estômago, agora eu estou com síndrome do intestino irritável, eu estou engordando, eu estou ficando com problemas de anemia, eu estou com problemas de vitamina. E uma vez que você reintroduz aquele alimento, os problemas melhoram. Então, como que eu não vou dizer que a ausência dela não causa doenças? Causa sim. É claro que existem estratégias para que você possa substituir isso com dano menor. Então, uma coisa curiosa para a gente pensar, um dos cientistas que eu gosto muito é o Dominique D'Agostino, estuda dieta cetogênica, e ele trabalhou há algum tempo com a NASA. E é um plano futuro levar um homem para Marte. E o que será que eu deveria levar de comida numa nave espacial que vai ficar um ano viajando no meio do espaço sideral, né? Será que eu vou levar um monte de alface? Será que eu devo levar torradas, né? E aí você tem que buscar substitutos. Mas para resumir essa história,
eles perceberam que a dieta mais eficaz seria uma dieta cetogênica, porque é uma dieta que você seria mais protegido da radiação que tem naquele ambiente inóspito, né, do espaço. Por isso que a gente usa dieta cetogênica também para pacientes com câncer, com radioterapia, que seja. E além de ser uma dieta densa nutricionalmente. Então você leva menos com mais nutrientes. E mesmo assim eles têm um problemão, porque se eles não levam carne, eles vão ter que levar 500 mil vitaminas e suplementos e coisas para tentar nutrir isso. Então, você vê que o vegano, quando ele se cerca de um monte de profissionais, usa um computador de última geração, ele consegue ficar menos ruim fazendo uma série de suplementação. Mas tudo isso porque ele está tirando todos os benefícios que o nosso corpo estava acostumado a adquirir da carne. E a outra coisa é assim, quando a gente fala de estudo observacional, por exemplo, quantos pepinos você comeu ano passado, quantos tomates, aí pega lá 1.000 pessoas e faz um estudo. A gente sabe que isso é uma porcaria. Mas tem um tipo de estudo que eu acho interessante, que eu até coloquei aqui, dá para a gente usar o gráfico, que é o seguinte, em vez de você perguntar para o cara quanto você come, que ele não tem a menor ideia, ele erra, ele mente, você pode perguntar para o supermercado. Quantos quilos de carne você vendeu? Quantos quilos de arroz você vendeu? Aí esse dado passa a ser mais respeitável, mais confiável. E quando a gente tem esses dados da produção e do consumo per capita nos países, a gente vê que a relação é totalmente inversa. Se consome menos carne e se fica mais doente. E aí é uma coisa um pouco mais confiável do que um questionário, porque você está pegando dados de contabilidade do Departamento de Agricultura, de um supermercado, de um país, de exportação. Então são dados muito mais confiáveis. Para terminar, você tem dados relacionando o consumo de carne a desfechos de saúde em vários países. E o que a gente vê é que quanto maior o consumo de carne, menor a taxa de mortalidade infantil e menor a taxa de doenças crônico-degenerativas. Isso é aquele estudo clássico de 175 países, mostrando isso em todos eles. Então, eu falo, poxa, não tem como não ver isso, né? É um problemão. Deixar de comer carne é um problemão. E todo paciente que por algum motivo chega no meu consultório e fala, doutor, eu não gosto muito de carne vermelha, eu já sei que logo depois vem alguma doença que ele vai reclamar. Dário, e se a carne é, a olhos vistos, tão boa para a saúde, né? Historicamente, nós evoluímos comendo carne, né? Quando a gente come carne, a gente se sente bem. Quando a gente não come, a gente fica mal, volta a comer, melhora. Por que existe essa cultura anti-carne? Como se estabeleceu isso e ficou tão poderosa no mundo inteiro, na sua opinião? Primeiro, isso existe. Eu atendi hoje uma paciente no meu consultório. Não é comum isso para mim, tá, Cobra? Porque eu sou um médico de convênio, normal, tal. Mas a paciente foi lá, ela começou a falar que ela tinha ansiedade, dor na junta, barriga distendida, insônia, depressão, uma porcaria a vida dela. Até que ela ouviu falar na internet uma tal de dieta carnívora e ela começou a fazer. E de repente a ansiedade passou, a depressão passou, as dores passaram, a barriga dela melhorou, ela parou de tomar praticamente os remédios. Eu achei até legal a posição do psiquiatra dela. O psiquiatra colocou assim, tudo que você está me contando é totalmente paradoxal. Porque a gente aprende que fibra é ótimo, você não está comendo fibras, mas eu estou vendo que você está melhorando, então eu vou tirar os remédios e tal. Mas apesar disso tudo, por que ela estava lá? Porque todo mundo que ela tinha contado, que ela tinha melhorado, falou para ela, tudo bem, mas você vai morrer daqui a pouco. Né? Então existe essa cultura muito forte de que comer carne é péssimo e ainda mais fazer uma estratégia mais carnívora. Agora, da onde vem isso? Né? E eu acho que vem de várias frentes diferentes. Uma delas, sem dúvida, é o velho e bom Ansel Keys. Isso é interessante porque os estudos observacionais, eles mostram que um consumo maior de carne e gordura está associado a mais doenças.
Mas é aquela velha história que a gente já sabe. Hoje em dia, com toda essa propaganda contrária, o cara que come mais carne é o cara que não exercita, que fuma, que dorme mal, que bate o carro. Tanto é que é muito engraçado, todo estudo que mostra que come mais carne, todo não, mas alguns, o paciente, as pessoas também morrem mais de acidente de carro. E como que você vai explicar isso? Mas porque está mostrando que aquele cara que come mais carne é o que bebe mais e vai dirigir, é o que não dorme e vai dirigir, ele acaba batendo mais o carro. Mas uma vez meu filho me perguntou, tá, pai, mas por que isso? Né? Eu falo, porque o primeiro estudo grande epidemiológico que foi feito mostrou que comer gordura fazia mal. E todos os outros estudos que a gente conhece de epidemiologia vieram depois, quando já existia esse conceito de que comer gordura fazia mal. Se a gente não tivesse esse trabalho da Ansel Keys, eu acho que a gente não ia ter esse viés. Tanto é que nos países que não conheciam essa ladainha do Ansel Keys, a relação é inversa. Então existem muitos países do Oriente em que o consumo de carne maior é associado a uma maior saúde, não uma menor saúde. Agora, uma coisa é esse medo de gordura saturada. Aliás, acham que carne é gordura saturada, né? Carne é uma mistura, mas tem gordura mono e saturada. Mas mesmo assim, esse medo de gordura saturada eu acho que atrapalhou bastante. O outro motivo é que os médicos, como essa psiquiatra demonstrou, com todo respeito, é uma palavra respeitosa, eles são ignorantes da ciência. Em outras palavras, eles acham que o estudo observacional tem um grande valor, quando a gente sabe que o valor é muito baixo. Então, quando eles falam, a gente vê tudo quanto é estudo mostrando que quem come mais fibra tem mais saúde. É verdade, mas é verdade porque quem come mais fibra na nossa sociedade é o cara que come mais comida de verdade e menos produtos industrializados. E o grande vilão não é o brócoli, é o brigadeiro, é o pãozinho 7 grãos, sei lá o quê, é o pacotinho. E eles não sabem essa distinção. Então, quando o médico vê lá, o estudo mostrou que quem come mais fibra, sei lá, tem menos pressão alta. Ele não sabe que isso não pode ligar uma coisa com a outra, é só uma associação. É aquela história que a gente tem que contar 1000 vezes. Olha, o trabalho mostrou que quem come mais sorvete morre mais de acidente de tubarão. Tá bom, mas não é que o tubarão vai comer o sorvete, é porque no dia que tá sol come mais sorvete, vai mais gente na praia, tem mais ataque de tubarão. E as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. As pessoas, eu digo, os médicos. Como se não bastasse, existe a parte religiosa do Ocidente, que começou com os adventistas do sétimo dia, e aí a gente tem um peso grande do Kellogg's, do Grahams, todo esse pessoal falando que carne vermelha faz mal. Tal. E quando você vai ver, puxa, que coisa grotesca, começa isso como uma tentativa de tirar a libido, de diminuir a testosterona, de diminuir a masturbação, e acaba passando para essa área também. Ninguém se lembra dessas origens, né? Mas tem essa origem religiosa também. A outra coisa, que também tem um peso muito grande, é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Quando você compra uma caixa de sucrilhos, a embalagem custa mais caro que o conteúdo de sucrilhos, mostrando que a margem de lucro deles é gigantesca. Enquanto que o cara que vende carne, ele mata o boi, vende arroba super barato, se ele cobrar caro ninguém compra. Então é caro produzir carne, você tem uma margem de lucro muito pequena. Agora, quando você tira a carne, você tem que comer outras coisas. E essas outras coisas têm uma margem de lucro enorme. A outra coisa é que se eu tiro a carne, eu preciso vender um suplemento para esse indivíduo. E a gente esquece que a indústria de suplemento não é tão diferente da indústria de alimento ou de medicamento. Isso é uma crítica que eu faço aos meus amigos ditos integrais, medicina integralista, ou que seja. Toda medicina que se preze, eu acho que devia ser integral. Você não consegue cuidar do cérebro sem cuidar do coração. Mas o que eu vejo é que esse pessoal usa e abusa de 500 suplementos. Então, parece que é aquele médico que deixou de prescrever 10 remédios e passou a prescrever 30 suplementos. Que é uma coisa que eu tenho medo, porque, poxa, a gente esquece que quando você pega, sei lá, enxofre, salitre, carbono, não tem problema nenhum. Mas você mistura tudo isso, vira pólvora, explode.
E a gente fica com essa fé de que se a gente misturar todos os suplementos, nossa, se você colocar cúrcuma com ashwagandha e com berberina e com sei lá o que, aí o cara vai voar, né? Não é bem assim. E para terminar, tem uma coisa que cada vez mais eu dou atenção, mas vão falar que é a teoria da conspiração, né? E aí eu vou ter que fazer aquela piadinha que vocês sabem qual é a diferença entre teoria da conspiração e realidade? Não. 6 meses. Estamos Não, então, esperando. assim, ó, é lógico, tem muita bobagem, mas o que eu vejo é, em todas as culturas em que existia um rei, um faraó, vocês podem ver que a comida do camponês era carboidrato. Eram grãos, cereais, farinhas. E a comida do rei, aí ele podia ter um javali, ele podia comer um porco, comer peixe, etc, etc. Isso sempre foi assim. Eu acho bem emblemático aquela foto do jantar do World Economic Forum em Davos, onde eles estavam discutindo ambientalismo, sustentabilidade, e o prato do jantar foi o bife Wagyu. Isso eu acho que é bem sintomático, porque eu não acho que o boi polui o mundo, muito pelo contrário, eu não acho que é contra a sustentabilidade, é exatamente o oposto, mas alguém que prega isso e come bife Wagyu, ele quer que ele coma bife Wagyu, e você vai comer Impossible Burger, feito de soja. E vai querer te convencer que isso é o ideal. E você vê que, poxa, por tudo quanto é lado, você tem isso. Então, quando você pensa desse lado da teoria da conspiração, o que é bom para o faraó? Será que é bom para o faraó um monte de cara forte, igual aqueles guerreiros espartanos, inteligentes, cultos? Ou é um monte de cara magrinho, fraquinho, com testosterona baixa, que fica tomando óleo de soja, leite de soja, que chama todos de todas e assim por diante? É muito mais fácil controlar esse indivíduo do que o guerreiro espartano. E quando a gente vai ver os guerreiros, a comida deles é o quê? O que o guerreiro Masai come? Sangue, carne, leite. O que o guerreiro da onda... Qualquer um. Um muito interessante, eu falando desses livros, né? Um dos livros muito legal é do Gengis Khan, pô. Isso que eu ia perguntar. Fantástico. O Gengis Khan, eu li esse livro faz, tempão. O Gengis Khan, ele detonou a China, ele fez o maior império do mundo. E ele tinha algumas coisas que faziam o exército dele ser invencível. Uma delas era o cavalo, porque eles atacavam muito rápido, de uma forma muito efetiva. Mas o mais legal é descobrir que eles não andavam a cavalo, eles andavam a égua. E isso tinha toda uma estratégia, porque diferente do camponês chinês, que era fraco, doente, comia basicamente arroz, o guerreiro mongol, ele comia o sangue da égua, caça, ele comia caça, mas quando ele não caçava, ele pegava o sangue e o leite da égua. E a égua ia comendo pasto, ia se alimentando do pasto, ele ia se alimentando da égua. E quando a égua ficava fraca, ele morria, matava a égua e comia a égua. E eles eram extremamente fortes, aguentavam jejum, deram de 10-0 nos chineses. E isso vai para tudo quanto é canto. Você vê que uma das grandes preocupações hoje do exército americano é que os caras não conseguem passar no treino mínimo de fazer lá tantas flexões, porque está todo mundo acima do peso, fora de forma, e tem até um outro dado interessante, que a gente ia passar lá, aposto que o Cobra ia passar, pelo menos, porque quantas vezes quando a gente era pequeno a gente ficava jogando pedra em tudo quanto é coisa, e os caras hoje não sabem arremessar granada, porque eles só ficam no joguinho o dia inteiro. Olha que coisa absurda. Um dos maiores desafios deles é ensinar a arremessar a granada. Mas, bom, eu desviei. Desculpa aí o desvio. Não tem problema. Mas eu ia perguntar isso, que eu já vi essa história do Gengis Khan, achei fantástica. E eu pesquisei, se eu não me engano, o Império Mongol, ele era 5 vezes o Império Romano.
em Exato, eu tamanho. não lembro, mas era gigante, É o gigante. maior império que já teve, assim, fora os impérios mais modernos, tipo o britânico e tal, foi o maior império que existiu né, na história antiga. Isso. E todos os guerreiros, você vai ver que assim, ó, até tem uma coisa interessante que eu estava lembrando agora. Mais uma da história da carne. Na Segunda Guerra Mundial, você pode pesquisar, você vai achar várias propagandas daquela época pedindo à população que deixasse de comer carne para poder priorizar essa carne para os soldados, porque eles estavam precisando. Então, você vê que hoje, quando a gente tem uma enchente, uma catástrofe, o que a gente doa para os coitados das pessoas? A gente doa fallback foods, né? A gente doa arroz, doa farinha, óleo de soja. Mas numa situação em que você está precisando ganhar uma guerra, você doa carne. O Ansel Keys, ele veio logo pós-guerra, né? É, E junto com ele veio o poder da indústria dos grãos que faziam as rações para a guerra. exato. Então, você vê que assim, a gente pode ir por essa vertente também, né? Até mesmo vários dados do Ansel Keys são ridículos, porque ele pegou alguns países e falou, ó, tá vendo, aqui não está comendo muita gordura. Pô, mas não está comendo muita gordura porque eles estavam no pós-guerra, não tinham o que comer. O meu vô, Birolini, veio da Itália. Por quê? Pós-guerra. Não tinha o que comer. A Itália estava destruída. E aí vão falar, ah, não, comia pouca proteína. Olha, aliás, deixa eu contar uma história que eu gosto de contar para os meus pacientes mais frufuzentos. Eu tenho até que me segurar, mas a minha avó, meu tio-avô ficou preso na Segunda Guerra Mundial, mas a minha avó ficou presa na Primeira Guerra Mundial. Na infância dela foi no campo de concentração. Sabe o que eles davam para eles comerem, para os prisioneiros lá, para quem estava nos campos? Eles davam sopa de nabo. Já comeu nabo? Nabo não tem nada, né? Então você imagina fazer um caldo de nabo. E aí, minha avó era super bem-humorada e ela contava com uma lágrima nos olhos de alegria, dizendo que era uma felicidade quando caía um rato na sopa. Porque daí eles comiam carninha. Hoje a gente fica aqui, não gosto disso, não quero daquilo, bibi, bobobó. Era a carne dela, era o rato que caía na sopa. E uma outra coisa muito interessante da minha avó, que ela morreu com 103 anos antes do Ansel, quer dizer, o Ansel Keys ela nem sabia quem era. A coisa que ela mais priorizava era gordura. Porque, primeiro, eles não tinham muito carboidrato. E a proteína se arranjava, mas quando tinha uma gordura junto, era o que ela queria. Ela fazia uma coisa que eu faço hoje, mas por motivos diferentes. Às vezes eu vejo alguém do meu lado, o cara, meu amigo, vai estar comendo uma picanha, ele pega, corta fora a gordura. Eu falo, deixa eu comer essa gordurinha. A minha avó era assim, mas porque ela não tinha tido toda essa influência e ela sabia a importância da gordura. A gente vê esses filmes não, programa 21 dias pelado e largado, né? Que o cara é largado em alguma selva e tem que se virar. E normalmente quem ganha a competição é o gordinho, porque ele consegue ficar 21 dias em jejum numa boa, enquanto que o magrelo lá percebe que ele não é um bom caçador, não é um bom coletor e fica lá morrendo de fome. Mas o que eu acho interessante, eu não sei se vocês sabem, isso já faz alguns anos, tanto que eu vi isso num podcast do Jimmy Moore, que sumiu, né, tá bom? E o que eles fizeram? Eles pegaram os campeões dessas edições de 21 dias e fizeram um campeonato entre eles para ver quem que ia ser o vencedor mundial. Então eles fizeram um campeonato mundial, isso já faz alguns anos, e esse campeonato não era 21 dias, é o último que sair ganha. Então eles não sabiam se ia durar um ano, 6 meses, quanto que ia durar. Esse campeonato foi na Mongólia. Eles soltaram os caras em lugares diferentes e deixaram lá. E o cara que ganhou, ele fez uma estratégia muito curiosa, que primeiro ele fez uma dieta cetogênica hipercalórica para tentar ganhar peso e ao mesmo tempo estar adaptado a queimar gordura. E durante a competição, ele fez várias armadilhas, ele pegava coelhos e pegava peixe, comia o peixe inteiro, fazia caldo de osso com restinho. Você vê que ele não pegava o filé mignon, o filé, e mesmo assim ele sabia que ele ia morrer porque ele estava comendo só proteína. E o que tinha lá de carboidrato eram umas frutinhas, umas ameixinhas lá que não dava nada.
E ele falou, eu vou perder, eu não estou conseguindo comer gordura. Então a prioridade dele todo dia era tentar caçar um cervo. Até que ele conseguiu matar um cervo, que é um bicho bem gordinho. E aí o que ele pegou do cervo? A gordura. Porque a proteína ele até podia ir comendo do peixe, do coelho, mas com gordura ele sabia que ele estava bem nutrido. Ainda um lobo tentou pegar o cervo dele, ele matou o lobo e comeu o lobo. Depois que ele comeu o lobo, ele ficou comendo o cervo, os peixes, os coelhos e uma frutinha ou outra durante meses, até que ele ganhou o campeonato. Mas o que ele fala, o que fez eu ganhar o campeonato foi ter gordura à disposição para comer junto com a minha carne. Sensacional. E aí, né, entram todas essas diretrizes, né, falando mal da carne e da gordura, né? É insano, né, a gente enxergar isso, porque quem comeu frutinha não sobreviveu, quem comeu carne e gordura sobreviveu. E aí a gente fala aí dos mongóis, essa luta, a gente também tem que ir lá atrás, quando o Homo sapiens encontrou os neandertais, né, que eram seres maiores fisicamente, mas que eles não tinham uma eficiência cerebral, né, com estratégia de caça, e eles foram extintos, né? E nós, Homo sapiens aqui, né, resistentes, sobrevivemos graças ao quê? A carne e a gordura, né? Então, doutor Dário, aí eu já vou entrar aqui na nossa última pergunta, que é como que você avalia essa ciência nutricional atual, né, e de saúde, e se a gente pode confiar, porque é uma guerra, né? A gente vê estudos, principalmente a gente aqui no nós carnívoros, né? A gente vê uma notícia boa falando sobre os benefícios da carne, ou falando sobre a possibilidade de cura do câncer através da gordura da carne. Daqui a pouco já vem 300 estudos rebatendo. Dá para a gente confiar em tudo que se publica? Aí é que eu quero perguntar. Não. Não dá, não. E olha, esse que é o grande problema. Quando eu terminei a faculdade, já estava um tempo como médico, eu resolvi fazer um curso que durou 1 ano, no Sírio-Libanês, sobre saúde baseada em evidência. E aí, naquele curso, serviu para me falar, putz grila, como eu não sei ler artigo científico, como nós médicos somos ignorantes. Então, começa por aqui. Mesmo tendo um artigo científico de ótima qualidade, os médicos não sabem interpretar, não sabem. E a gente vê que não é possível. Existe uma pressão sob a mídia para que os artigos sejam publicados quando eles são a favor de vegetais, ou que seja, e não sejam publicados quando é a favor de jejum, ou dieta low carb, ou carnívora, ou qualquer coisa do gênero. Eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida, a gente vê isso todo dia. Mas o grande problema é que mesmo que você saiba muito bem a pirâmide das evidências, que um estudo prospectivo randomizado é melhor que um estudo observacional, que é melhor que um relato de caso, na maioria das vezes, isso não funciona hoje em dia. Eu fiz um post no meu Instagram há 2, 3 dias, então a coisa está fresca na minha cabeça. Foi um artigo que saiu no JAMA recentemente. Eu vou errar um número ou outro, mas o que o cara fez? Ele pegou os médicos que olham os artigos científicos e decidem se eles vão ser ou não publicados. Tá? Então, são os revisores desses artigos científicos. Eles pegaram os revisores do New England, do BMG, British Journal of Medicine, do JAMA e do Lancet. Desses aí, eles não quiseram pegar de porcaria, não. Pegaram desses. Desses revisores, 60% deles já tinham recebido um monte de dinheiro de indústria farmacêutica. Quando eu falo um monte de dinheiro, em 2 anos, a média per capita, $900 mil. Em 2 anos. Então, poxa vida, se você recebe $900 mil de uma empresa que faz Novalgina, eu acho mais difícil, pelo menos, que você publique um artigo falando mal da Novalgina. Sabe, isso é inerente à nossa espécie. Você vê assim, quando o Hare Krishna chega no farol e te dá um negócio, ele sabe, ele conhece a nossa espécie, ele sabe que ao receber uma coisa, você já se sente em débito. E aí você fala, não, toma uma contribuição.
Por isso que ele não vende, ele dá. E aí você se sente em débito. Então, isso é uma coisa complicada. Eu não vou dizer que eu nunca recebi nada da indústria farmacêutica. Eu recebi, sim. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para não misturar essas coisas, e eu vejo que é a coisa que mais se faz hoje em dia. Eu li um outro artigo que eu acabei desanimando. Por quê? Era um artigo que eu achei esquisito. Eu falei, deixa eu ver isso direito. Mostrando que vacina para herpes zoster diminuía a demência. Eu falei, estranho. Deixa eu ver esse artigo e ver o que é isso aqui direito. Eu nem li o artigo, eu parei no Disclosures, né, onde o cara fala dos conflitos de interesse. O cara que fez a pesquisa é diretor comercial da empresa que fabrica a vacina. E ele declarou que não tem conflito de interesse. Se o diretor comercial que fez a pesquisa não tem conflito de interesse, eu falei, não vou ler mais nada, porque isso aqui não me interessa. Então, hoje, o que acontece é que a enorme maioria das publicações tem por trás um conflito de interesse. Eu sempre me pergunto, quem se interessa por esse resultado? Quem vai se beneficiar por esse resultado? E, assim, com muita frequência eu vou lá ver exatamente quem publicou. Exatamente quem publicou. Isso deixa a gente muito mais cético. A própria Marcia Angels, que foi editora-chefe do New England durante 10 anos, ela saiu de lá e falou, não dá mais para confiar em pesquisa científica. E aí você fala, tá bom, mas no que você vai confiar então? Então tem algumas coisas que a gente pode usar para nos ajudar. Uma coisa é a plausibilidade. Então, quando realmente aquele resultado parece que dá de acordo com o que você imagina do ponto de vista bioquímico. A outra coisa é a reprodutibilidade. Caramba, o estudo mostrou isso, mas olha que tem 3 outros estudos em outros lugares de caras que nem gostam do outro, competem um com o outro, eles estão falando que dá a mesma coisa. Tá bom, vamos dar um pouco de atenção. Mas eu vou te falar que a minha pirâmide de evidência hoje é totalmente diferente. Porque o mesmo modelo prospectivo randomizado duplo cego, ele foi inventado para remédio. Você dá uma pílula e dá um placebo. Se você chega e faz uma simples mudança, olha, você vai comer ovo e você vai comer peixe, a gente não sabe, mas tem outras coisas que mudam junto. Sempre tem. Eu não sei o que, mas a gente depois descobre que o cara que comeu mais ovo, sei lá, está comendo um pouco mais de sal, porque o peixe é de água salgada e já tem um pouco mais de sal, sei lá. Para nutrição é muito complicado. Quer ver outra coisa? O pessoal mente. Eu participei num estudo do Sachin Panda, aquele cara que estuda Time Restricted Eating. O estudo era muito simples. Você tinha que tirar foto do teu prato e mandar para ele. E quando você tira a foto do teu prato, ele já registra a hora. Então ele queria saber que hora que é a sua primeira refeição, que hora que é a última. Em vez de você lembrar da memória, tem a foto. Mas uma das conclusões desse estudo foi que boa parte dos participantes esquecia de tirar foto quando o prato era um doce ou um sorvete. Que tem umas coisas que são curiosas. Então, a minha pirâmide de evidências hoje é assim. Olha, me ouvi dizer que tal coisa é boa para tal coisa. É lógico que para medicamento fica mais difícil, mas para dieta, fácil. Evolução natural. Tá bom, vamos ver se isso faz sentido de acordo com a evolução natural. Faz sentido. Ótimo. Então vamos para o segundo pilar da minha pirâmide de evidência, que é experimentos naturais. Olha, eu acho que comer 45% das nossas calorias de carboidrato é excelente, é ótimo, vai diminuir o infarto, tá bom. O que acontece com a população quando faz isso? Aumenta o infarto, a gente está vendo, todo mundo aí. A gente tem vários exemplos de seres humanos da nossa espécie, não é rato, não é camundão, que comia mais isso, que comia mais aquilo, e a gente consegue comparar essas espécies. Então a gente consegue ver que os espécimes nossos que comiam mais proteína eram mais altos, eram mais fortes, eram mais robustos, tinham menos cáries. A gente conhece, tem um ancestral em Marrocos que come mais grãos. Ótimo, vamos ver como é que eles são. Fracos, cheios de cárie, com osteoporose e assim por diante. E outra, os próprios estudos, e não é só oh meu Deus, aquele dentista que viajou pelo mundo em 1830. Weston Price.
Obrigado. Não é só os estudos do Weston Price, mas o Weston Price fez uma coisa primorosa, porque as pessoas se esquecem que das populações que ele resolveu estudar no mundo, ele escolheu a dedo. Por quê? Porque ele pegou só as que tinham uma população vivendo da forma tradicional e que tinha um pequeno grupo que tinha saído e tinha começado a morar na cidade. Então não é que ele foi estudar os índios Xingu que estão só lá no Xingu. Não, ele ia estudar uma tribo que tinha a tribo vivendo da forma tradicional e alguns grupos da tribo saíram e foram viver na cidade. Então, é a mesma latitude, o mesmo clima, a mesma cultura, a mesma genética, a mesma etnia, em duas situações paralelamente diferentes. E você vê o impacto que isso trazia. Tanto que ele começou a estudar dente, e no final das contas, o livro dele é um livro muito mais sobre saúde do que dente. E para terminar, no pico da minha pirâmide, a gente tem o experimento N1, que é o experimento de você com você mesmo. Então, você está fazendo uma dieta de acordo com a evolução natural. Você está fazendo uma dieta de acordo com uma população que era mais saudável do que outras dietas. E você está super bem. Suas doenças melhoraram. Você está ótimo, emagreceu, sei lá, o que você queria. Ah, não, vai fazer mal. Então, não me interessa. Se você chegar com o estudo do New England, eu gostaria só de lembrar que se eu sou um safado, eu quero causar um impacto a meu favor na população, eu não vou escrever um artigo no Colégio Brasileiro de Cirurgia. Eu vou pegar uma grana e escrever no New England. Tá? E as pessoas se esquecem que é isso mesmo, porque hoje as revistas elas ganham com o valor que elas recebem dos caras que estão publicando. Eu eu publiquei um artigo científico não faz muito tempo. O que eu descrevi basicamente é como que seria interessante fazer uma dieta cetogênica antes de fazer uma cirurgia de pâncreas. Porque eu vou tirar o pâncreas desse cara, ele já é diabético, vai piorar o diabetes, ele vai morrer de complicações diabéticas. E fazer um preparo de 3, 4 semanas antes da cirurgia muda completamente o prognóstico desse cara. Eu acho que é um assunto pertinente, é um assunto importante, tem um monte de câncer de pâncreas por aí em diabéticos. E para eu publicar isso eu tive que pagar $600, porque senão a revista não aceita. $600 para mim, Dr. Dário, que atende convênio, é um dinheiro. Agora, $600 para uma indústria farmacêutica não é dinheiro nenhum. Eles publicam na revista que eles quiserem. Então é complicado, viu? A gente tem que remar o tempo inteiro contra a maré. Outro dia eu vi uma entrevista com um cara, é que o assunto é outro, mas a gente pode até falar. É um assunto que eu mudei muito minha visão, que é sobre o CO2 na atmosfera. Mas eu estava vendo uma entrevista com esse cara, e o interessante é que ele era médico. E ele estava falando do CO2, mas em determinado momento ele começou a falar do passado dele médico. Ele era dono, não era dono, ele era o editor-chefe de uma revista médica. Ele determinava o que aquela revista ia publicar, ele determinava o que ia sair na revista, o que não ia sair, e no congresso que a revista promovia, ele determinava o médico que ia vir e o médico que não ia vir. O assunto que ia ser falado e o assunto que não ia ser falado. Então você vê que o médico de hoje ele recebe uma informação totalmente filtrada e esse filtro ele vai de acordo não ao interesse do paciente, me desculpe, não é. Ele vai de interesse à indústria, aos lucros, ao dinheiro. Sabe? É triste. E uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, que apesar de todo esse poderio, de todo esse interesse, não existe estudo científico que seja capaz de comprovar qualquer coisa que condene a carne ou a gordura, apesar deles estarem aí, digamos, aí há 74 anos, desde 1950, tentando fazer um estudo para provar, só tem estudo epidemiológico ou com desfecho substituto, não tem nada que consiga dar um checkmate na carne e na gordura, apesar de eles tentarem tanto. Então, aí que eu falo, outro dia eu fiz um comentário num post de um cara especialista em ciência, e ele falando que a carnívora era ruim, a estratégia carnívora era ruim, porque só tinha um relato de casos. E eu comentei,
Quando você não tem uma evidência que seja contra aquele elemento, a carne, a gordura, um relato de caso de que a pessoa reverteu uma doença, um outro relato de caso de outra pessoa que reverteu a doença, se você não tem nada que seja contra, é uma super evidência, digamos assim, né? Porque eu acho que... você tem uma evidência contra, você tem um relato de caso, um contra o outro, é lógico que essa evidência aqui é muito superior. Mas se você não tem essa, não tem como ter, essa aqui já é muito superior. É um bom ponto, mas eu colocaria de uma forma diferente. A gente tem, não é um relato de caso, a gente tem populações inteiras que eram carnívoras e eram super saudáveis, mas o que acontece é que os médicos não sabem disso. Os médicos nunca ouviram falar dos patagões, dos mongóis, dos Ashi, dos Masai, dos Inuit, dos Sami, dos Esquimós. Eles nunca ouviram falar. Mas está lá, existe essa evidência. E existe, inclusive, a evidência de tribos diferentes da mesma etnia, como eu citei, uma mais vegetais, outras mais carnívoras. Até mesmo as tribos que o Knobel lá visitou recentemente e que tem um consumo menor de proteína, ele fala, poxa, olha só, eu acho, e a teoria dele é que o ômega 6 é o problema, né? Porque mesmo as tribos que consomem mais carboidrato na forma de batata doce, elas eram saudáveis, mas todas elas tinham consumo de porco, e quanto maior fosse o consumo de batata doce nessas tribos e menor o de carne, mais frágeis elas eram, mais elas rápidas elas envelheciam, menos dentes os idosos tinham, assim por diante. A outra coisa que eu queria aproveitar seu exemplo é que relato de caso, às vezes, é uma evidência poderosíssima. E eu dou um exemplo bem clássico. Imagina que eu tivesse uma filmagem, uma biópsia, várias testemunhas de um extraterrestre. É um relato de caso. Mas se eu tivesse tudo isso, acabou. Eu provei que existe vida extraterrestre. Não é um filminho de celular ruim, não é uma montagem, está aqui a biópsia, está aqui o DNA, está aqui a foto, estou eu aqui abraçando o ET, está todo mundo aqui do lado. Pronto, é um relato de caso. Então, assim, sabe, isso aí... Agora, o que mais me machuca é o exemplo que eu dei. É quando a pessoa vê que está tudo melhorando, mas ela acaba abandonando uma estratégia por causa das pessoas que falam. Um outro exemplo também, que eu não tento entrar em discussão na internet, porque eu acho que não leva a nada, mas é aquelas pessoas que falam, carnívoro é um absurdo, é um absurdo. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de dieta carnívora, eu também achei muito estranho. Achei estranho, porque não é uma coisa que a gente vê o vizinho fazendo, você nunca estudou isso, você nunca viu. Mas eu acho uma sacanagem, porque tem pessoas que comem vegetais, carboidratos e estão muito bem, que legal! Mas tem pessoas que sofrem a vida inteira e só conseguem melhorar do seu sofrimento quando vão para uma estratégia carnívora. E aí você atrapalha a vida desse cara porque você tem a ignorância a respeito desse assunto e se dá o direito de achar isso um absurdo porque não é o que você aprendeu na faculdade. Isso é uma sacanagem. Você vê aquele trabalho recente do... Bom, é uma coletânea de casos, são 10 casos de doença inflamatória intestinal que o Nick Norwitz publicou, mostrando que eles já tinham tentado de tudo, adalimumab, mercaptopurina, azatioprina, não melhorava com nada, e fazendo carnívoro eles ficaram ótimos e sem remédios. Isso não pode ser ignorado por nenhum médico. É complicado. Eu dou o exemplo do primeiro paciente que eu atendi com doença de Crohn, que eu tive resultado com dieta, eu não acreditava. Porque eu cheguei para o paciente, ele estava tão ruim que eu falei, olha, você vai ter que tomar, eu passei na época, corticoide, adalimumab e azatioprina, são remédios pesados para a doença de Crohn. E ele perguntou, mas não tem nada que eu possa fazer? Você pode evitar essas coisas, tal. Naquela época o que eu sugeri é que ele evitasse lectinas e carboidratos. Mas se você for ver, o cara tirou sementes, tirou grãos, tirou açúcar, tirou sei lá o quê, tá bom. Ele voltou depois de 3 meses, ele estava ótimo. E eu aproveitei para descascar ele. Eu falei, tá vendo? Às vezes remédio é importante. Você fica aí nessa história de ser todo natureba, olha como você está melhor, seus exames, sua colonoscopia está ótima, blá, 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 blá. E depois que eu descasquei ele falou, tudo bem, doutor, mas a única coisa que eu fiz foi a dieta que você falou.
Aí você fica sem saber o que fala, e foi a primeira vez que eu caí do cavalo e foi uma lição de humildade. E depois daquilo, é aquela história, depois que você viu o disco voador, você viu, você já sabe. Não tem como desver. Depois que você viu lá esse caso, você fala, meu, caramba, quer dizer que isso funciona? Achei que só servia para emagrecer, sei lá, para diabetes. Não, é ótimo. Importante, né? Então, doutor Dário, a gente aqui está já quase uma hora de live. Gostaríamos de ficar nesse bate-papo aqui por mais tempo, mas eu vou lhe pedir, então, para fazer uma consideração final e justamente para dar um alerta para essas pessoas que estão tendo benefícios com uma dieta, seja uma cetogênica ou seja uma carnívora, e que acabam indo em um médico e desencoraja a pessoa de dar continuidade. Qual é o seu conselho para essas pessoas? Olha, pessoal, eu queria lembrar vocês que eu sou médico. Em outras palavras, eu tive a mesma educação, o mesmo treinamento que outros médicos. Eu não sou mais inteligente, eu não tive uma mutação, um AVC, não desceu um espírito em mim, não, eu sou um médico igualzinho a todos os outros. Mas o médico, ele tenta basear suas condutas em estudos que ele aprende. E ele tem que abrir os olhos que, primeiro, estudos que ele aprende são estudos que o professor passou para ele. O professor selecionou e passou para ele. E os estudos que passaram para o professor também foram selecionados. Os estudos em nutrição são extremamente falhos. Ou a gente consegue fazer um estudo extremamente rígido, só que dura 3 semanas, 2 semanas com o cara confinado numa câmera, ou são estudos que cheios de confusão, como são os estudos observacionais. E o médico é completamente ignorante em evolução natural, é completamente... eu vou dar um exemplo besta. Eu fico doente, então fico com febre. Tá bom, baixa a febre. Por que o corpo faz febre? Quando a gente pensa do ponto de vista de evolução natural, começa a fazer sentido. Quer dizer que a febre aumenta a temperatura e aumenta a eficácia do seu sistema imune e mata mais bactérias? Mata. Então, não estou falando que não pode ter febre, só estou falando que quando a gente começa a estudar a evolução natural, as coisas começam a fazer mais sentido. E a outra coisa que o médico é um ignorante total é em história da humanidade, em antropologia e paleontologia. E quando a gente aplica os conceitos que a gente aplica isso, a dieta, aí a gente vê que hoje dieta radical não é carnívora. Dieta radical é o que o seu vizinho, é o que você faz. É ficar comendo um monte de pacotinho de 3 em 3 horas sua vida inteira e depois achando que ficar doente é normal. Então é isso. Eu acho que os médicos têm que calçar as sandálias da humildade e se darem o direito da dúvida e falar, poxa, será que realmente o que eu aprendi está certo? Será que isso aí que eu acho um absurdo, mas que está melhorando a saúde do paciente? Melhorou tudo. A única coisa que mudou foi o LDL. Então isso é a coisa mais venenosa do mundo? Para todo mundo? Será? Então esse questionamento que eu colocaria não para os pacientes, mas para os médicos, que eu acho que é eles que têm que mudar. Tá aí o @ do Dr. Dário. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, conhecer os vídeos hilários que ele costuma postar, com esse tom irônico, mas muito embasado e falando a realidade na lata, eu me identifico muito, assim, gosto muito do trabalho dele. Como eu disse no início, mais um médico, né, que a gente traz aqui, favorável ao consumo do alimento ancestral do ser humano e que saiu dessa caixinha que começou no Ansel Keys e que até hoje, né, perdura aí. E um exemplo que eu tive recente, que eu achei engraçado que você falou, eu fui no médico, numa médica, e ela foi fazendo aquelas perguntinhas, meu, tudo ótimo, né? Olhou meus exames, tudo ótimo, me passou uma recomendação, estava escrito lá, não comer carne vermelha. Eu falei, mas doutora, eu só como carne vermelha. Aí ela ficou assim, mas como assim? Ela bugou, e é exatamente isso, né? Então, assim, a medicina hoje, ela está na contramão disso, e graças a médicos como o Dr. Dário, que saiu da caixinha, conseguem ainda fazer esse movimento pró-saúde de uma maneira tão simples, mudando a alimentação basicamente, e tão eficaz,
que às vezes as pessoas desenganadas pelos médicos, quantas vezes pela medicina já fez todos os tratamentos, só com uma mudança dessa simples, a pessoa resolve várias questões de saúde, né? Simplesmente por imitar os nossos tataravós nas cavernas. Doutor Dário, o senhor atende em consultório, pacientes em que especialidade, para a gente deixar mais direcionado aqui para o pessoal que quiserem procurar? Olha, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, faço gastro e cada vez mais tenho recebido pedidos de consulta para isso, para orientações sobre dieta, hábitos, estilo de vida, e é o que eu tento passar. Eu acho que nesse aspecto eu sou um cara minimalista, sabe? É o que você falou, são coisas simples e que funcionam tão bem e que melhoram tanto a nossa saúde e que, em geral, são de graça ou muito mais baratas do que qualquer remédio e cirurgia. A sua presença, doutor Dário, suas informações aqui foram extremamente importantes e muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Boa noite. Até uma próxima oportunidade.